Aqui eram os sobrinhos dela. Essa aqui é uma foto real, tá, gente? Aqui são os 2 sobrinhos que ela tinha. É um menino e uma menina, né? E aqui é ela e o Diego, numa cerca de cactos. E essa é a casa que eles construíram, que ele construiu para os 2 morarem. Quando ela estava em Detroit, ela queria muito voltar pro México, assim, como ela odiou o clima da cidade, ela sentia e ela pintava, a única tela que ela pintou enquanto ela estava lá foi meu vestido pendurado ali. Aqui, ó. Aí, aqui, essa. Aqui tem um vestido, né? E aqui todo o contexto da cidade, misturado com alguns objetos do México, que parecia sugerir uma coisa de que ela queria voltar. Aqui é uma obra também que eu achei muito curiosa mostrar pra vocês, que é o ônibus. Essa daqui comprida. Que é uma releitura, é muito curioso porque é uma releitura de um outro autor que já tinha pintado uma obra semelhante a essa, mas eram personagens da mesma classe social. E como ela era muito marxista e via as coisas do ponto de vista muito social, né, muito humano, ela resolveu falar assim, não vou pintar as mesmas pessoas das mesmas classes dentro de um ônibus, até porque o ônibus é um meio de transporte que ele é muito diverso, né, muito diversificado, muitas pessoas usam e tal. E é a classe trabalhadora que usa, né, eminentemente trabalhadora. Então ela fez aqui uma senhora com um filho, ela fez uma moça que parece ser uma moça, sei lá, uma professora, ela fez um trabalhador, ela fez um padeiro. Então isso revela o olhar dela sobre as lutas de classe naquela época, que ela já tinha esse olhar. Essa obra ela foi feita em 1929 e já retrata bem a expressão dela cultural. Voltando aqui pro nosso cronograma, nesse período que ela voltou para o México, ela começou a pintar novamente, ela estava inspirada, né? E como ela não tinha conseguido ainda superar o romance que o marido dela tinha engatado com a irmã, ela pintou Lembrança, de 1937, e Recordação de uma Ferida Aberta, de 1938. Essa aqui é Lembrança, e essa é Recordação de uma Ferida Aberta. Essa segunda gravura, de 1938, é comentado aqui que, apesar dela ainda não conseguir ter superado, ela disse que focou nela, disse que ia passar a pensar mais nela e simplesmente abstraiu aquilo, voltou a pintar. E aqui nessa imagem ela já demonstra uma audácia, assim, uma coisa mais extrovertida, uma coisa mais alegre, quase que flertando com ela mesma, assim. Então, nesse mesmo período também, ela vai pintar Umas Facadinhas de Nada, que foi uma releitura que ela fez de uma notícia que na época chocou o país, que foi a seguinte: tinha um casal que morava num bairro da cidade e o namorado simplesmente ele agrediu ela, a namorada dele, né, e matou ela e com facadas. E quando a polícia questionou ele sobre o crime, ele respondeu que tinha dado umas facadinhas de nada na namorada. Então ela pinta esse quadro em 1935, que é esse quadro aqui, onde a mulher tá ensanguentada na cama e o cara tá com uma faca na mão e tá dizendo unos quantos piquetitos, né, que significa umas facadinhas de nada. E esse retrato, a historiadora diz aqui que também ela colocou o sentimento dela aqui nessa obra, porque foi bem quando ela tinha descoberto a traição, né, do marido. Então ela se vê mutilada, ela se vê agredida, vamos dizer assim, né? Aproveitando para mostrar para vocês, essa daqui é a Minha Babá e Eu, que é quando ela tá mamando no seio da ama, da Índia. E esse é o cenário de quando ela volta pro México, né? E aí, como o relacionamento dela com o Diego estava muito conturbado,
ela pegou e alugou um outro apartamento na cidade, ela saiu lá do ambiente da casa, passou uns tempos lá e depois viajou para Nova York de novo com algumas amigas. Em 1937, com a chegada do Trotsky ao México, o Diego e a Frida, eles são os anfitriões da casa, eles hospedam os dois lá na residência deles. Eles logo providenciaram todo o material para que fosse erguido muros, para que fosse deixado o mais reservado possível a presença dele ali. O Trotsky já era um senhor de 58 anos e a Frida tinha 30. O Diego até comprou o terreno que tinha ao lado da casa deles, porque ele ficou receoso que fosse acontecer alguma coisa. E aí ela começa a pintar também várias outras obras. Fulang, Chang e Eu, que era um macaquinho que eles tinham, que era esse aqui. Ela pinta também Autorretrato de 1937. Depois vai ter as duas Fridas de 1939, O Sonho e Autorretrato de 1940. As duas Fridas aqui é sugerido no livro que retrata a homossexualidade dela, né? Porque quando ela descobriu que o Diego flertava com muitas assistentes, flertava com turistas da cidade, enfim, ela também começou a dar as escapadas dela, né? E começou a se envolver com homens, com outros homens, inclusive com mulheres, e até mesmo com o Trotsky. Ela teve um caso amoroso com ele. Depois disso, ela vai se separar do Diego e vai pintar muitos outros retratos. Vou mostrar aqui pra vocês o Trotsky e ela, aqui, de 1937. E aí, antes dela se separar, ela pinta Eu e Minha Boneca e Cães Klinkle e Eu. Aqui em 1937 é sugerido que ela acho que ela engravidou novamente e perdeu novamente, né, o filho, porque ela não conseguia gerar o filho, e era contado que ela tinha muito apego a bonecas, animais, os sobrinhos dela também ela enchia de presentes, pagava escola, enfim. E essa aqui é o retrato de Minha Boneca e Eu, em que ela tá bem fragilizada, dá pra ver assim. Então ela gostava muito de bonecas pra suprir essa coisa que ela não tinha, né, dos filhos. Aqui é o Diego e ela também. Aqui em cima também, no segundo casamento deles, porque eles se divorciaram e casaram de novo. Então, depois que ela se separa dele, ela pinta muitos retratos, muitas coisas, bem coloridos. Vou mostrar de longe. Ó. Pensando na Morte, Diego e Eu, esse aqui, ó, ela gostava muito de colocar ele nas pinturas, assim, de algum modo. Aí esse aqui, ó, Coluna Partida. Esse outro aqui, Sem Esperança, onde ela tá numa cama, deitada. Na época em que ela ficou debilitada depois. Raízes, onde ela tá com um vestido alaranjado. Árvore da Esperança, esse maior. Sol e Vida, como que representando a vida do México, né, aquela coisa toda. Esse aqui é o Pequeno Cervo, em que ela é quase que um cervo alfinetado, né, como que fosse ferido. Depois disso ela vai, enfim, fazer muitas obras, vai pintar muita coisa, vai se separar do Diego, vai casar de novo. E depois, no fim da vida, vai ter muitas exposições, uma exposição no México, outra em Nova York. Então, apesar de todas essas... o que fica, a mensagem que fica, né, pra gente pensar entre um elo entre a Frida e o feminismo, as adversidades que ela passou, enfim. Mesmo assim, ela sempre enfrentou tudo de frente, sempre enfrentou os problemas de forma
audaciosa e com muita personalidade. Ela, enfim, ficou doente muitas vezes foi internada, perdeu 4 filhos. Teve esse relacionamento conturbado com o Diego, que era ao mesmo tempo um relacionamento de amor, era de ódio também. Mas ela precisava muito dele, né? Então talvez tenha sido isso que motivou os dois a ficarem juntos, a voltarem a se relacionar. Mas os dois também se autocompletavam muito, né? Ela nunca ficou à margem dele, ela nunca ficou à sombra dele, ela sempre teve o brilhantismo próprio dela. As pessoas vinham entrevistar ela e perguntavam quem ela era, e ela falava que ela era a Frida, mas as pessoas nunca falavam, tu é a mulher do Diego. Não, ela sempre se autotitulava Frida, ela era Frida, ela era pintora. Uma vez ela brinca que o entrevistador perguntou pra ela quem ela falou que ela era a pintora mais famosa do mundo, a melhor pintora do mundo, que superava até ele mesmo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fica a lição pra gente se inspirar nela como um ícone do feminismo, dono do nosso próprio destino, donos da nossa própria vida, nunca ficando alheia a um homem, nunca ficando na margem, né? E sempre buscando se aperfeiçoar no seu trabalho, sempre focando em si, nos seus projetos pessoais, nunca perdendo essa ternura, né? Essa coisa carinhosa que ela tinha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar sugestões aí embaixo no vídeo, podem deixar, que eu vou estar sempre lendo, vou estar sempre em contato. É isso aí, e fica aqui a imagem dela com o seu macaquinho, né? Que foi um símbolo de luta e perseverança. Então é isso, até mais e até o próximo vídeo.